Amém. Na última reunião nós finalizamos o capítulo 12, né? E aí o nosso encargo para hoje é começar o capítulo 13. Acredito que do verso 1 ao verso 10. E aí Paulo, a gente vai lendo, né? A gente vai vendo que Paulo vai dando um direcionamento, né, para os cristãos. Ele começou no capítulo 12 falando, lembrando que o capítulo 12, do 12 em diante, Paulo começa a tratar da prática da cristã normal, né? Como um cristão normal deve proceder, né? Porque lembrando que a igreja ela está nas regiões celestiais, mas ela também está aqui na terra. Amém. Então nós nos movemos aqui também, né? Amém. E aí Paulo começa a falar de procedimentos, de relacionamento. No capítulo 12, Paulo começou tratando do verso 12, do verso 1 ao verso 12, ele tratou o nosso relacionamento com Deus, a questão do sacrifício, de se derramar ao Senhor. Então começou a esse relacionamento nosso com Deus. E aí depois ele começa falando do nosso relacionamento de nós com nós mesmos, do nosso serviço, da graça para o serviço. E aí depois ele falou de relacionamento com os nossos irmãos, no capítulo 12. E no final ele começa a falar do relacionamento com nossos inimigos. Que, como ele fala, né, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E aí ele começa a falar de relacionamento, né? Que o cristão ele não está alheio a isso tudo. E aí no 13 ele continua falando de relacionamento. Ele vai falar basicamente de 3 relacionamentos, né? Ele vai falar agora do nosso relacionamento com a autoridade. Paulo vai falar que as autoridades são instituídas por Deus. Amém. E como cristãos nós tem um procedimento adequado. Porque o fato de sermos cristãos não significa que estamos alheios a isso tudo. A igreja não é anarquista. Porque quando Pedro falou na questão da moeda, né? Do imposto, o senhor mandou ele pegar o peixe, né? Ele falou, ó, dá de César o que é de César. O Senhor pagou. Então nós estamos sujeitos ao Senhor. Essa primeira sujeição ao Senhor. Mas o fato de estarmos sujeitos ao Senhor não significa que estamos alheios às autoridades terrenas, porque é o Senhor que estabelece, é o Senhor que remove e que estabelece reis. Então, se é o Senhor, como cristão, como os filhos de Deus, devemos estar sujeitos. Então, tem esse nosso relacionamento com a autoridade, toda autoridade. Eu vou falar que toda autoridade é instituída por Deus. Toda. Não só a parte da autoridade. E aí ele começa a falou dessa questão da autoridade, falou do nosso relacionamento com a lei. E aí do verso 11, do 13 até o final, até o 14, ele vai falar do nosso relacionamento com a volta do Senhor. Então o nosso encargo para hoje, irmãos, acredito que é tentar comentar com a ajuda do Senhor, do verso 1 até o verso 10. Vamos ler? De Romanos 13. Posso ler? Amém. Ele fala assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E o que resiste resistem trarão sobre si mesmo condenação. Pois os governos não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que estáis sujeitos
não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis, e a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns, além do amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não fará falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Interessante, né? Paulo agora, o verso 1, ele começa a falar, né, que toda pessoa esteja sujeito às autoridades superiores, não às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Paulo está se referindo não tão somente ao Estado, né? Porque aqui na época que o imperador Nero era um imperador bem rigoroso. Naquela época os irmãos estavam sendo bem castigados por Nero. Então havia uma certa se você olhar a história da igreja, tinha um grupo que eles eram bem anarquistas mesmo contra o governo, né? Estavam misturados com os irmãos, mas lutavam contra o governo. Então Paulo começa a falar isso nos reflete muito no nosso dia de hoje, né? Porque quando Paulo fala de autoridade, toda autoridade ela foi instituída por Deus. Toda. Então, o que é uma autoridade instituída por Deus? Falando de não só a nível de governo, que tem o presidente, tem os partidos, mas isso falando até a nível da nossa casa. Porque quando a gente vê Efésios, tem uma ordem ali de autoridade que o Senhor estipulou e estabeleceu no lar. Cristo, cabeça do marido. Cristo, o governo do marido. A mulher ficar sujeita ao seu marido. Os filhos sujeitos obedecendo às suas mães. Aí depois ele vai falar, vamos ler lá, Efésios 4. Deixa eu ver aqui. É 4? Ou é o 5? Eu acho que é o 5. Deixa eu ver aqui. 5:22. Obrigado, Cláudio. 5:22. Ele fala assim, ó, vamos ler do 22 em diante. As mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, irmãos, quando isso falando de mulher, falando do nosso relacionamento também com nossos governantes, quando nós nos submetemos, irmãos, submetemos ao Senhor. Claro, uma aspa aqui que essa submissão, principalmente falando de governo humano, não é uma submissão cega, que Paulo também vai tratar isso aqui. Não é uma submissão, ela vai até o limite que não ultrapassa a questão das ordenanças do Senhor para nós. Amém. Tem um limite. Se vier uma ordem hoje do governo falando que a gente não pode mais se reunir, que a gente não pode mais confessar o nome do Senhor, isso não é uma ordem que devemos seguir. Porque a ordem do Senhor é que estejamos juntos reunidos. Então isso é uma ordem que vai contra uma ordenança do nosso Senhor. Então isso não é uma ordem que devemos obedecer, vamos classificar assim. Mas não agride a fé. Né? Mas se não agride, coisas que não agridem a nossa fé. Por isso, quando
falando agora aqui de relacionamento, como Paulo está falando, isso é uma ordem que o Senhor estabeleceu, irmão. Quando fala-se de submissão, desculpa as irmãs, sei que é uma palavra forte para as irmãs, mas é o Senhor que estabeleceu. Quando as irmãs se sujeitam ao seu marido, elas honram ao Senhor. Não é tão somente a pessoa do marido. Quando um filho honra o pai e honra a mãe, ele está honrando ao Senhor. Amém. Porque é o Senhor que colocou o pai e a mãe como autoridade sobre a vida dele. Então, quando ele se insurge contra o pai e contra a mãe, ele está indo contra a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele. Amém. Porque até a família que nós nascemos, irmãos, foi o Senhor que colocou. Nada é um acaso. Então, por isso que há uma ordem. E o mundo hoje é contra essa... O mundo hoje vive uma anarquia. Ninguém quer se sujeitar a ninguém. Todo mundo quer viver, quer fazer o que bem lhe entender. Na sua bela maneira. Há uma luta de conflito, porque todo mundo quer ser autoridade. Ninguém quer ser sujeito. Quando chega hoje falando de princípio de lar, hoje é uma guerra estabelecida a nível humano do lar, porque a mulher não quer se submeter ao homem, porque ela quer estar em pé de igualdade, porque o mundo fala isso, direitos iguais. Então a mulher ela quer estar em pé de igualdade, e de contrapartida do homem, por sua vez, ele também tem uma autoridade anarquista que oprime a sua mulher em casa. Imposta. Não é uma sujeição no amor. É uma sujeição imposta. Então ambos estão errados. E o Senhor não ocupa o lugar de centro. E aí você vê o reflexo nos filhos. Você vê o reflexo na vida financeira. Porque é uma cadeia. É uma cadeia. Quando há uma ordem no nosso lar, até a nossa vida financeira, ela entra em ordem. Depois dele falar dos filhos, ele vai falar dos patrões, dos servos. O servo deve honrar seu senhor. Então, irmão, se nós não conseguimos ter essa questão de princípio de sujeição Amém. às autoridades, irmãos, vamos levar isso para a nossa vida, não vamos sujeitar a ninguém. Porque não vemos o Senhor. Não reconhecemos que as autoridades que são estabelecidas foram estabelecidas por Deus. Gostemos nós ou não, irmão. Não estou falando aqui de direita, de esquerda, não estou falando de nada disso. Eu estou falando aqui que o Senhor que estabeleceu ordem nas coisas. O protótipo de governo é o governo do Senhor. Amém. Amém. Ele que estabeleceu. Verdade. Ele é o protótipo de governo perfeito. Os governos foram estabelecidos para representar o Senhor. Então ele é o protótipo, como o Crécio falava muito essa palavra. Ele é o protótipo perfeito de governo. Amém. Um governo amoroso, não autoritário. Esse é o protótipo. Então quando há essa questão de sujeição, tanto do marido, dos filhos, irmão, o Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado. Porque quando nos sujeitamos às autoridades, realmente nos sujeitamos ao Senhor. Por isso que ele vai falar, vamos continuar aqui. Pois o marido, Efésios 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo por ela se entregou. Parece que essa palavra de sujeição para a mulher é uma palavra forte, né? Mas é forte, mas de contrapartida, o governo que o Senhor estabeleceu, ele precisa representá-lo bem. Isso falando da ordem no lar. E aí o marido precisa amar a sua esposa
como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Ó, irmãos. Então não há espaço para machismo, feminismo. É Cristo governando todas as coisas. Começando no nosso lar, porque a igreja ela começa na casa, começa na nossa casa. Se a nossa casa está uma desordem, a nossa vida vai ser uma desordem, irmãos. Nossa vida como igreja vai ser uma desordem. Porque a igreja ela começa no lar. Se em casa nós não conseguimos nos sujeitar um ao outro, vai chegar na igreja e nós vamos ser reflexo do que somos em casa. Se em casa eu sou marido autoritário, marido opressor, vai chegar no meio dos irmãos, eu vou refletir isso. E vice-versa, essa irmã é uma irmã que não se submete a ninguém, que não se submete ao marido, uma irmã que tem essa questão de que ela tem que ter a última palavra, quando chegar no meio dos irmãos, ela vai expressar aquilo. Nós vamos expressar o que nós somos em casa, irmãos. Não vai ter jeito. Nós vamos expressar aquilo que estamos em casa. Então, o modelo que temos em casa, vamos trazer para a igreja. E aí, quando chegar na igreja, no meio dos irmãos, e aí que tem também autoridades que o Senhor estabeleceu, nós não vamos submeter. Porque já temos uma prática de insujeição dentro de nós. Eu mando na minha vida, ninguém... Quantas vezes já ouvi os irmãos falar, os irmãos vêm aqui dar direção na minha vida. Eu mando na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Estou sujeito a Cristo. Cristo é meu cabeça. É uma verdade, mas o Senhor colocou o governo na igreja. Então, para que tem o governo na igreja? Já é rebelião. Já é rebelião. Isso é o princípio de rebelião, que aconteceu lá atrás com Satanás, de rebelião. É rebelião contra o governo. Ele não consegue se submeter a ninguém. Porque ele é um rebelde dentro dele. É um espírito de rebeldia. Então, por mais que você chegue com o governo amoroso, ele vai te resistir. Começou com Corá, né? Começou, não foi nem com Corá, isso começou muito lá antes. Isso começou lá com Lúcifer, lá quando ele... Aí depois que ele desceu para a terra, ele foi disciplinando isso da humanidade. O pecado entrou, então agora a humanidade entrou nessa questão de rebeldia. E aí o homem por si ele é rebelde. Porque a natureza que é nele, sem Cristo, é uma natureza que é contra o Senhor, uma natureza rebelde. Esse é o dedo da serpente na nossa cara. Por isso que todo mundo, se você não tiver no Senhor, irmão, todo mundo é um pouco anarquista. Porque é a nossa natureza, é o homem natural. O homem natural por si, ele é contra qualquer tipo de governo. Porque ele não quer aceitar ninguém governando ele. Mas quando chegamos na igreja, irmãos... Para um déspota. Um déspota. Mas o Senhor nos colocou num corpo, onde Ele é o cabeça. Então temos um governo na nossa vida. A sujeição está ligada ao velho homem. A sugestão está... E o Senhor falou que ele já nos despiu do velho homem. Do velho homem com todas as suas... Com todas as suas... Como é que ele fala? Artimanha. Assim, né? Obras. O Senhor já nos despiu. Então hoje o Senhor está fazendo... Então Paulo começa a tratar aqui essa parte de Romanos, um assunto muito delicado, porque está falando agora de relacionamento. Quando fala de relacionamento, está falando de pessoas. E aí cada um tem uma mentalidade diferente. Aqui, voltando aqui, quando Paulo está falando aqui, Paulo não está falando de direita, de esquerda. Paulo não está falando de nada disso, irmãos. Não está falando de Bolsonaro, de Lula, não está falando de nada disso. Vamos botar para os nossos dias de hoje. É um governo celestial. É um governo celestial, irmãos. E se nós entendermos que todo governo é estabelecido por Deus, quando Herodes foi matar o Senhor, né, quando ele foi prender o Senhor, ele falou assim, nenhum poder te seria dado se do céu não tivesse dado. Então nenhum poder ele teria se do céu não tivesse vindo. Foi o... Romano, né? Acho que foi Herodes de Antipas, não? Era o Herodes de Antipas, mas não era ele, não. Foi aquele que estava... Ele condenava o nome, não, esqueci o nome do homem. Sim. Não, aquele que era governador de Roma naquela época, esqueci o nome do homem. Não lembro. Não. César não. Eu acho que era Herodes, mas depois a gente vê aqui. Nero? Não era Nero, não. Ele era governador de Roma, trabalhava na época de Jesus. E tinha um sumo sacerdote, que era ele.
Pilatos. Pilatos. Pôncio Pilatos, isso aí. Tá tentando Vai fazer bater a a cabeça. Pôncio Pilatos. Então, toda autoridade que se tem, irmãos, Foi, tá Pilatos. é do Senhor que vem. Ele é que remove e estabelece reis. Amém. É Ele. Ele que manda. É Ele que manda. Daniel fala isso, é Ele que manda nas estações. Tem cada estação no seu. O ano tem 4 estações porque é o Senhor que ordena cada uma dessas estações. O governo está nas tuas mãos. É Ele quem estabelece, é Ele quem remove e estabelece reis. A gente pode achar que foi uma conspiração, que foi qualquer coisa, mas foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que permitiu. E da vontade dele, né? Foi da vontade dele, é Ele que coloca. As pessoas não entendem, né? Mas é da vontade dele, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, né? Sim, sim. E Senhor- quando pode se fala em questão de obediência, a gente tem que realmente obedecer, né? Um ao outro, cada um obedecer um ao outro para Sim. submeter, né? Em questão de cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. do marido é o cabeça da da mulher. mulher. Então há uma ordem, né? Sim. Uma submissão que vem, né? Então é por isso que nós temos que entender, né? Essa questão da igreja, né? Nosso Deus é um Deus de ordem, irmão, não um Deus de desordem. Quando a gente tem homens, assim fica até mais fácil, né? Sim. A gente está se submetendo muito a Deus. Sim, sim, muito bom, Rosane. Muito bom. Vamos ler. Deixa eu ver aqui, irmão. Vamos ver Daniel. Daniel 2. Hoje essa questão de governo, principalmente no nosso país, está tão sério, porque isso tem sido motivo até para irmãos dividirem, sabe? Por causa dessa questão de Lula, de Bolsonaro, de direita, de esquerda. E o nosso dever hoje, como igreja, é estar intercedendo pelas autoridades eminentes. Não ficar brigando entre nós por causa disso. Porque primeiro que o governo que esperamos não é o governo terreno. É um governo celestial. Esse governo aqui, irmão, ele é corrupto. Porque quem rege ele é corrupto. O verdadeiro governo sem corrupção, o verdadeiro governo de paz e de justiça é na vinda do Senhor. Só o de Cristo. Qualquer outro governo, irmão, é um governo corrupto, porque a corrupção está no homem. O homem foi vendido ao pecado, como Paulo fala. Então, se nós colocamos esperança num governo, irmãos, por mais que seja o Senhor que estabelece, mas ainda assim, a vontade do Senhor é estabelecer o seu governo, o seu reino, a sua justiça. Essa justiça que vemos aqui é uma justiça falha. O governo que vemos aqui é um governo falho, é um governo humano. Terreno, maligno. Aqui, o terreno é maligno e diabólico. Nada que vem do terreno presta. Então, por isso que a nossa esperança não tem que estar no governo, irmão. Ah, vai vir o governo da direita, da esquerda, vai melhorar, vai piorar. O nosso papel é estar diante do Senhor, intercedendo por eles. Se fosse melhorar, a escritura estava errada, né? Pedindo que o Senhor abra os seus olhos, pedindo que o Senhor levante, sabe, governantes que temam ao Senhor. Esse é o nosso papel como igreja, não ficar discutindo se é direita, se é esquerda, porque como diz Daniel aqui, 19, assim, então me foi revelado os mistérios de Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel
levou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, e estabelece reis. É ele que remove e que estabelece, irmãos. Amém. É o Senhor, quando fala de reis, fala de governo. É ele que remove. É ele que remove, cadê? Reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora na luz. Ou seja, é o Senhor que remove reis e estabelece reis. Amém. É o Senhor, irmãos. Podemos achar que foi qualquer coisa, foi o povo que, embora seja o povo que vota, mas é o Senhor que estabelece. Amém. O governo está nas mãos dele. Aleluia. Nada é ao acaso, nada está solto. O Senhor está governando tudo soberanamente. Amém. Então o Senhor governa. E porque Ele governa, não está nada solto. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor. Então o Senhor está governando todas as coisas. Por isso que eu falo, nosso papel, como filhos de Deus, como os filhos da luz, é interceder por aqueles que estão em eminência. É interceder. Hoje, eu estava dando uma estudada, né? Se a gente foi... O irmão Hernandes Lopes, ele fala uma coisa interessante. Que hoje há 3 instituições que foram estabelecidas por Deus. A primeira foi em Gênesis, que foi a família. A segunda foi a igreja. A terceira, o governo. O governo está em suas mãos. É ele quem estabelece e remove os reis. É o Senhor. Pode achar que quer qualquer conspiração, aquele prepare-se, né? Aquele CDzinho que a gente viu que deixou a gente bem assustado. Pode achar que é um monte de coisa, mas o Senhor está governando. Até nisso o Senhor está governando, irmãos. Amém. É o Senhor que permite. É o Senhor. Se ele se assentou no trono para abrir o livro. Amém, Cláudio. E abrir os selos, né? Selos. É ele que está nas regras todinha. Nada está solto, irmão. Há um governante governando todas as coisas. Aleluia. Como o Cláudio bem lembrou, ele está sentado no trono, ele está governando todas as coisas. Isaías 6 fala assim, tinha um caos lá na época do reinado do rei Uzias, né? Tinha tido um terremoto lá, que é uma figura de hoje. Aí Isaías fala, né, no Isaías 6, né? No ano do reinado do rei, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quer dizer, tinha a maior causa ali, né, na nação de Israel ali. Mas o Senhor estava sentado no trono. Ele estava comandando tudo. Estava nada fora do controle. Aos nossos olhos parecia que está tudo solto. Está tudo fora de controle, mas o Senhor está no trono. Aleluia. Ele está sentado no seu trono e ele governa soberanamente todas as coisas. Amém. Nada foge do seu senhorio. Aleluia. Nada foge do seu controle, irmãos. Nada. O Senhor está governando tudo. Amém, Senhor. Soberanamente. Ele está acima de principados e potestades. Efésios fala isso, né? Que colocou acima de principados e potestades. Amém. De poderes, de dominadores. O governo do Senhor está acima de tudo isso. Amém. Há uma passagem que diz que ele estava sentado no globo terrestre. A terra é o estábulo dos seus pés, né? Davi fala isso. Quando Davi quis criar a casa para Deus, o Senhor falou: como é que tu vai fazer uma casa para mim? Céu é meu trono. Céu é meu trono. Ele está sentado no céu, nas nuvens. A terra é o estábulo de meus pés. Tá? Onde ele repousa o pé assim. Ele descansa o pé. Faz uma casa para mim agora. Como é que tu vai fazer uma casa para mim habitar? Renato não entendeu nada, moço. Como é que tu vai fazer uma casa para um ser desse tamanho? Dessa magnitude? Ou seja, então ele está governando tudo, irmãos. Aleluia. Parece que quando a gente olha aqui a nossa situação aqui, parece que está tudo um caos. Aparentemente está um caos, guerra para tudo que é lado,
e tiroteio. Amém. O Senhor está no governo, está no controle de tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Nada foge do seu controle. Louvado seja o teu nome. Nada. É o Senhor que está permitindo. Reino e domínio. É o Senhor que permite. E baixa uma palavra dele para tudo se dissipar. Porque todas as coisas obedecem ao seu senhorio. Todas as coisas. Basta uma palavra dele para tudo isso se dissipar. O Senhor que está permitindo. Porque a sua palavra tem que se cumprir. O Senhor, a palavra de Deus tem que se cumprir, irmãos. Amém. Então o Senhor vela pela sua palavra. O Senhor manda, né? Primeiro você enviou os 12, depois os 70, né? Sim. A sair por todo mundo, pregar o evangelho. É uma ordenança, né? Curai, por causa da autoridade que está sobre a igreja. Amém. Curai os enfermos, expulsai os demônios. O Senhor ordenou. É uma autoridade que está sobre a igreja. O Senhor delegou. Delegou a autoridade. Então a autoridade está sobre a igreja. Sim, sim. Primeiro a família, o Senhor instituiu, né, o homem, a mulher, o marido e a esposa. E ali é uma representatividade da pessoa do Senhor, né, dessa vida da Trindade. O Senhor quer se manifestar através do casamento, quer se manifestar através da igreja, por causa do que ele delegou. Né? Não é porque a gente, né, inventamos, o Guilherme está falando coisa da cabeça dele, o Senhor estabeleceu. Amém. Antes da fundação do mundo, sabe? O próprio Senhor, ele era um exemplo disso. Ele falou que não fazia nada sem que ele se consultasse ao Pai. Né? Ele estava ali fazendo as coisas junto. Então, às vezes, como filho de Deus, ele tem que olhar para o Senhor e falar, o Senhor, ele não fazia isso. Né? Com relação às autoridades, preciso me submeter. Às vezes, coisas simples, né? Que a gente passa por cima. Sim. E você acaba atropelando. Né? Amém. Sim. Você acaba se insurgindo contra a verdadeira autoridade, que é a autoridade do Senhor, né? Pode falar. Mas quando eles vieram, que eles expulsaram o demônio, estavam todos contentes, o Senhor precisa sair. Vocês têm que se alegar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Verdade. Muito mais sublime. Né? Aleluia. Então isso quando a gente compreende que o governo, que o Senhor está sentado no trono, irmãos, a gente descansa no Senhor. Amém. A gente não submete à autoridade, como ele falou aqui em Romanos, não é por medo. Sim. Não é porque se você, por exemplo, nós não matamos porque se matar nós vamos ser presos. Não. Nós não matamos porque vamos envergonhar o nome do Senhor. Nós não matamos pelo Senhor. Não é tão somente porque eu vou ficar preso, vou ser punido. Não. É o Senhor, é pelo Senhor. Amém. Não é por opressão, mas é pelo Senhor. O Senhor precisa ser aquele amor que nos constrange. É pelo Senhor. Por isso que a gente não é por nada. Se for pelo temor. E o servo não tem vontade própria. Né? Sim. Ele é dirigido. Vamos ler aqui o texto que eu falei, que está em lá Daniel, eu já li. Ah, tá. João 19. João que João 19, Evangelho. Acharam? Vou ficar sem álcool, porque o álcool está pior que o sem limão. Vou pegar João 19, vou pegar o verso 10 em diante. O meu irmão Hélio lembrou, ele era Pilatos mesmo, não era Herodes não, estava falando errado. Não, mas isso aí acontece. Ele fala assim, disse Pilatos, não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti maior pecado tem. Ele está falando aqui de Judas, né? Então, nenhuma autoridade terias contra mim se não viesse de cima. Então, toda autoridade vem do Senhor. É Ele que estabelece os reis. É Ele que estabelece, que remove e estabelece.
Ele é o protótipo de autoridade, irmãos. Ele é o protótipo. Por isso que o Senhor estabeleceu o governo para representar a Ele. São representantes do Senhor. Para representar um governo de paz. Por isso, quando o governo, ele não é um governo que governa bem, o povo perece. Verdade. Porque ele representa mal o Senhor. Por isso que a gente vê que essas três instituições são muito atacadas, né, hoje. Hoje a instituição da família é uma instituição que é agredida a todo instante. Todo momento. Querem, de toda maneira, deturpar a questão da família, né? Agora é homem com homem, um monte de situação. A família, você não tem autoridade. O pai, cada vez mais, perde a autoridade dos filhos dentro de casa. E aí você tem a questão até da igreja também. A igreja se misturando com o mundo, casando com o mundo, entrando em degradação. E os governos cada vez mais corruptos. Por causa do pecado. Isso é interessante mesmo. Eu, quando era Cada vez pequeno, mais corruptos. Eu era garoto, pequeno, meus pais falavam assim, ó, na rua, as pessoas foram mais velhas, você deu uma benção. Hoje em dia eles querem até bater na gente na rua. Tu vê que a geração vai passando, vai piorando, né? Antigamente você viu mais velho, você dava bênção, você tinha a questão do respeito. Sim. Mas hoje em dia, justamente por se perder essa questão, os pais perderem cada vez mais a tutela dos seus filhos, as crianças vão crescendo sem princípio, sem freio. Vai crescendo adultos e jovens sem nenhum princípio de respeito à autoridade nenhuma. Cada vez mais maus, cada vez mais perversos. Pela multiplicação do pecado. A gente vê uma geração... A minha geração é diferente da geração que está aí hoje. E assim, a geração que vai vir é uma geração que cada vez se degrada mais, cada vez se corrompe mais. Verdade. E aí a questão da autoridade no lar é cada vez mais afetada. Os filhos não obedecem os pais. E aí vemos é aquilo que eu falei, é efeito cascata, né? Porque se você não tem a questão de um governo estabelecido, isso vai refletindo na cascata. Na mulher, no marido, nos filhos. E o reflexo é nos filhos. Os filhos ficam sem freio. Os filhos ficam sem governo, desgovernados. É degradação total. Degradação. E aí a gente tem uma sociedade cada vez mais degradada. Hoje a gente vê... Na minha época era difícil você ver um jovem de 16, 17 anos embriagado. Tinha respeito. Você sentava... Se você sentasse no bar para beber, os mais velhos te falavam que não, te tirava. Hoje em dia, tu passa na frente do barril, o que mais tem é... Eu trabalhei no Uber. Pai, o que a gente vê de jovem aí, meninos, tanto homem quanto mulher, de 15, 16 anos, drogados, embriagados, completamente embriagados. Você fala, rapaz, esse moço não tem pai, essa moça não tem mãe. Não é possível que uma criança... Você vê que é uma criança, mas completamente embriagado, drogado, sem limite nenhum. Sem limite nenhum. Eu vejo, coitada, aquelas crianças, da minha criança, né? Aquelas moças subindo ali, de sábado para domingo, mas você vem degradação. Eu penso que a igreja é mesmo no lar, né? Eu gosto dessa palavra referência. Sim. Ou representação, né? E a gente é uma representação dentro da nossa casa, uma referência para o nosso filho, independente de nossos filhos seguir ou não o Senhor, né? E você vê que lá no passado alguns reis eram fiéis e os filhos não. Então isso não é um padrão. Sim. Mas não deixa de ser vamos dizer assim, tem que haver isso em nós, essa sujeição, né? Porque para ver essa referência. Se eles não veem em nós, vão ver onde? Sim. No mundo não espera. A igreja é a luz, né? Nós somos a igreja, ela é uma referência do Senhor.
de sujeição, ainda que às vezes ainda não somos. Mas nós somos essa referência. E ela, como você falou, começa em casa. Então, de casa já começa a se pensar nisso, né? Então, eu gosto muito dessa palavra referência. Porque a gente tem muito a ver com o que a gente conversou domingo lá com o Nini. Mas depois a gente comenta sobre isso, sobre referência que ele falou, né? E aí, como o Guilherme está falando de representação, né, de sujeição, tá falando para a igreja, cara. A igreja, ela precisa ser, né? Se ela não é, ela precisa ser, né? Ela que tem que entender isso aí primeiro. Irmão, o mundo esquece. Porque eles estão vendo, esperando em nós. Sim. Se eles não veem em nós também, deles a gente não pode esperar nada. Mas, né? Como você está falando aí, até porque eu lá em casa, né, para mim foi uma festa, né? Graças a Deus. Mas teve um moço lá que eu convidei ele não é cristão, né? Ele falou assim, poxa, eu nunca vi uma coisa assim, todo mundo tranquilo. Se ali tivesse alguma briga, como é que ia ficar? É uma má referência. Uma má referência, que você está falando aqui. Nós todo mundo tranquilo, todo mundo vivendo uma vida tranquila ali, cada um conversando um pouco um com o outro. Aquela amizade, né? Não é o mundo. O mundo é todo diferente. Você começa a beber, daqui a pouco você está brigando. Sim, sim. Nós somos diferentes e somos olhados. Né? As pessoas olham para ver como é que você vive. Eu moro ali, ó. Você pode ir lá onde eu moro e perguntar quem eu sou. Eu não tenho medo disso, não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho uma vida pautada naquilo que eu aprendi dentro da Escritura. Né? Amém. Pelo menos eu procuro isso. Amém. Não Amém. de qualquer maneira. Né? Nós somos assim, rapaz, somos diferentes. E temos que ser diferentes. Não podemos ser igual ao mundo. Né? Nós somos diferentes. Amém. Vamos voltar lá para Romanos 13, verso 2. Romanos 13. Para onde? Parei nesse verso 2 mesmo. Comentei algumas coisas aqui mais abaixo, mas depois eu só vou citando. 13, verso 2. Ele fala assim, por isso, 13, verso 2. A tua falou que é assim, como é que diz a tua aí? A minha fala, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Aqui minha fala, assim aquele que se revolta contra a autoridade. Ele pode ler a sua, lê o teu aí. Não, mas a minha é muito atualizada, vem a tua mesmo. Então, muito atualizado. Fala assim, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si a mesma condenação. Ou seja, quando resistimos uma autoridade, seja ela qual instância que for, resistimos ao Senhor. Resistimos ao Senhor. Esse resistir aqui é você não zelar pela paz, é tumultuar. Quando você resiste, você está resistindo ao Senhor. Agora, um aspas, irmãos, é claro que, como eu falei, como igreja, se vier uma ordem hoje pedindo que agora a gente não pode mais se reunir, que acabou o culto, que a gente agora é proibido, isso não é uma ordem que a gente tenha que obedecer. Porque essa ordem vai contra uma ordem superior que nós temos, que é a do Senhor. Por isso que a gente tem exemplos nas Escrituras, tem exemplo de Daniel, qual são os três? Mesaque, né? Sadraque e Abednego, que era uma ordem do rei para eles se prostrarem. Mas a ordem do rei ia contra as Escrituras. Ia contra princípio bíblico. Então eles não se prostraram. E aparentemente isso iria custar a vida, porque eles foram jogados na fornalha. Mas o Senhor os livrou. É igual hoje. Hoje é uma ordem que a igreja é obrigada a casar homossexual. E aí?
Então aí eu vou ser preso se falar comigo isso aí. Irmãos, Aí da rua, você fala comigo, você pode nós me temos que prender nos por qualquer posicionar pela verdade. Nos posicionamos pelas Escrituras. Não é contra a pessoa, não é o que fere as Escrituras, nós não temos que obedecer. Sim, então, Tá certo. Porque o nosso modelo de governo é as Escrituras. É o governo de Deus. Então, se vê uma ordem hoje, como muitos irmãos no passado, se João, quando ele alertou o rei, né, que ele estava cometendo era errado, ele poderia ficar quietinho. O que a esposa do rei fez? Pediu a cabeça de João. João Batista. Mas João não se calou. Sim. Ele se posicionou. E como igreja, a igreja precisa se posicionar a favor da verdade. Amém. Amém. E a verdade não é uma ideologia. A verdade é o que está nas Escrituras, irmãos. Amém. Se o que vem fere as Escrituras, não tem como obedecer. A nossa obediência é até ferir as Escrituras. Feriu as Escrituras, irmãos. Não tem como obedecer. Porque se obedecermos, nós vamos contra o Senhor. Porque vai chegar, quando a gente lê, vai chegar uma hora que o governo vai ser, a gente fala muito isso, mas vai estabelecer o chip, vai estabelecer, isso vai ser tudo que o governo vai estabelecer, irmãos. Quem vai estabelecer isso é o governo. Sim. O dinheiro não vai ser mais espécie, vai ser em chip. Então você vai ter que implantar para você comer. Se você não implantar, você não come. Já está pertinho. Da nova ordem, né? E aí, qual vai ser o nosso posicionamento? E não é opcional. Né? E não é opcional. Vamos nos posicionar pelo Senhor? Vamos dar testemunho da verdade, mesmo que isso custe a nossa vida? Ou o nosso ventre vai falar mais alto e nós vamos... Que já estão acabando Já agora, tá. né? Acabando com os bancos. Já. O dinheiro espécie está cada vez mais difícil você ver dinheiro Já estão espécie. acabando com os bancos físicos, porque como o dinheiro já está... Digital? Já está, agora já estão para implantar o digital. Aqui no Brasil também. E o cartão de crédito também vai acabar. Porque não vai precisar que vai ser tudo digital, tu vai fazer o que no banco? Sim. Já se faz tudo, né, digital. Tu já está isso, então agora para frente estão acabando com o banco físico, né? Vai ser tudo digital. Dinheiro digital. Não sei nada disso. Só analfabeto disso aí. Então vai chegar uma hora que vão, como de Judas, quando pedirão a razão da vossa fé. Rapaz, eu vou naquela palavra que o senhor falou, quando estava a tentação de Jesus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Sim. Precisa confiar no Senhor, confiar que o Senhor é a nossa provisão, Amém. que Ele é o nosso sustento. Confiar nele. Amém. Antipas, ser como Antipas nos nossos dias. Antipas se posicionou contra tudo aquilo que não vinha do Senhor. Amém. E é isso lhe custou a vida. Muito Foi irmão morto entre vós. Muito irmão bancário vai perder emprego. Apocalipse fala que ele foi morto entre vós. Que eles deram testemunho face à morte. Hoje está muito fácil, irmãos. Hoje está muito fácil. O evangelho hoje... Mas vai chegar... O Paulo vai falar aqui nos versos finais, ele vai falar desse tempo do fim. Hoje a gente não vai comentar não, mas... numa próxima nós vamos comentar. Vai chegar o tempo do fim. Hoje está tudo sendo preparado para isso, irmãos. O governo da iniquidade vai ser estabelecido. E esse governo vai se levantar contra tudo que se chama Senhor. Tudo. Hoje já estão querendo fazer leis. Graças a Deus que o Senhor tem mantido irmãos fiéis no governo. Esses irmãos têm travado muita coisa. Porque até a Bíblia eles estão querendo mudar. Estão falando... Há um pastor na internet, que eu não sei o nome dele, eu também não vou citar porque como a gente grava, que ele fala que a Bíblia se tornou obsoleta. O quê? A Bíblia tem que ser retraduzida para os nossos dias. Atualizado. Ela tem que ser atualizada. Como se a palavra de Deus precisasse ser atualizada, tá? A palavra de Deus está errada. Agora, tramita uma lei também, estão querendo lançar,
que as partes que falam sobre o homossexualismo vai ser tiradas das escrituras. Porque isso fere a liberdade de quem quer ter essa prática. Irmão, vão vir dias difíceis. Vão vir dias difíceis. Pode tirar o que está no meu coração e não tira, não. Agora nós precisamos estar no Senhor. A certeza que eu tenho, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu tenho amor profundo ao meu Deus, que foi Ele que me tirou da lamação de pecado. Precisamos estar, meu irmão, estar diante do nosso Senhor. Amém. O governo que precisa ser estabelecido e vai ser é o governo do Senhor, irmão. Aleluia. Qualquer esperança que colocarmos nesse governo, ela é uma esperança falha, porque esse governo terreno ele é corrupto, ele é maligno e diabólico. Todo o sistema que é na Terra é um sistema para se estabelecer o governo do anticristo. Todo o sistema que tem hoje é para se estabelecer o governo do anticristo. E nós andamos contrário a isso. Porque o governo que queremos que seja estabelecido é o governo de Deus. Amém. Amém. É a oração sacerdotal. Senhor, que venha até nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela é feita nos céus. Esse é o governo que queremos, irmãos. Esse é o governo que precisamos almejar. Esse é o governo, irmãos. O governo de hoje ele é corrupto. Ele é opressor. É mesmo. Muito. E aí a gente precisa orar pelos que estão... E mesmo assim a gente precisa ter o coração de orar pelos que estão na iminência. Sim. Precisa orar para que Satanás não tome partido e influencie esses homens para cada vez mais sobrecarregar o povo. Precisamos clamar. É o governo da injustiça. É o governo da injustiça, da iniquidade. Sim. Mas como igreja nós precisamos clamar pelaqueles... Paulo fala, né, que precisamos orar pelos que estão em iminência. Que tenhais uma vida sossegada. Uma vida sossegada. Vai ser de pouco tempo, né? Sim, vai haver uma falsa paz. Vai ter um período que vai haver uma falsa 3 anos paz. e meio, né? 3 Mas anos e meio de paz, tranquilo. o Senhor, ele... Depois. Graças a Deus que o governo do Senhor também está às portas. Amém. O nosso Senhor, o governo do nosso Senhor está cada vez mais próximo. Assim também como está cada vez mais próximo o governo do anticristo, mas isso é uma alegria para nós. Que a palavra de Deus precisa se cumprir. Quando isso se cumprir, próximo está a nossa redenção, irmãos. Aleluia. Isso não é para a gente ficar com medo, ficar aterrorizado, não. Quando isso se cumprir, próxima está a nossa redenção. Nosso Senhor. Né, Quando vires... sobre guerra, rumores de guerra, né? Terremoto, levantar as nossas cabeças, né? Porque próximo está. E aí o verso 3 a gente já comentou, né? Fala assim, pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Quereis não temer a autoridade? Fazei o bem e terás o louvor delas. Amém. Ou seja, o cristão precisa ser... Não que agora a gente vai falar de conduta, de cartilha, mas ele precisa ser alguém zeloso do bem. Para que ninguém tenha nada o que falar dele. Paulo fala isso, né? Para que ninguém o acuse. E aí ele fala assim, verso 4, pois ela é ministro de Deus para o teu bem, para fazerdes mal o verso 4, pois ela é ministro de Deus para o teu bem, para fazer o mal temer, pois não traz espada sem motivo. Ele é o ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que praticam o mal. Você vê hoje que a constituição humana que se tem hoje na Terra, as leis, a base da lei é as escrituras. A base da justiça, eles têm a Bíblia como constituição. A maioria das leis foram tiradas das escrituras. Por isso que fala, são ministros de Deus. Para praticarem o bem. Irmão, se não tivesse essa questão de leis, irmão, o homem estaria como na época do período sem lei.
Ia ser um faroeste, não é ter limitador. Mas já estão mudando. Já estão mudando. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é mais isso aí que você falou, né, a Constituição deles é toda baseada, eles já estão mudando essas leis para leis contrárias, que são leis, né, como você falou, baseadas nas leis do Evangelho, das Escrituras. Né? Aí quando a gente começa a se meditar, por exemplo, nisso aí que você está falando aí, que o mundo está sendo preparado para o anticristo, né? Que a Escritura vai chamar ele de iníquo, o homem da iniquidade. E essa palavra que traduziram por iniquidade, né, o homem da iniquidade, ela pode ser traduzida assim, o homem que não tem lei, o homem sem lei. E quando fala que ele é um homem sem lei, que não tem lei, não é que ele não tem lei, não. É que as leis dele são todas contrárias às leis de Deus. É por isso que ele é o homem da iniquidade. As leis dele são todas contrárias. E isso aí que você está falando já está acabando já estão mudando as leis. Essas leis que antes, né, como você falou, elas eram baseadas nas Escrituras, já estão se colocando as leis contrárias às Escrituras já. Já está ficando sem lei o negócio. Sem lei, assim, a favor a lei é contra as Escrituras. O sentido é essa. A lei agora já está começando a ficar contrária às Escrituras. O Daniel vai dizer que ele se encarregará de mudar os tempos Sim. e as leis. Sim. O Espírito já está aí. Já está. O Espírito está nos nossos dias, né? As leis estão sendo mudadas, né? Eu sou o que falar, você vai dormir, quando você acordar, já está tudo mudado. Vai mudar as leis. E as coisas acontecem na surdina, né? Quando tu vê, a lei já foi sancionada a lei, já está valendo a lei. Quando tu vê, a lei já está ali. Acorda, como você falou, acorda uma lei quando vai dormir, dorme e acorda outra. Acompanhado dessas coisas, onde geopolítica internacional, vira e mexe, eu vejo vídeo. E isso aí que você está falando, rapaz, eles fazem, parece no jornal essa coisa, sai no jornal, rapaz, é tudo feito, como você falou, na surdina. Quando tu vê, o negócio já vai estar lá. É tudo camuflado, eu não divulgo isso não. Porque isso já está bem avançado, mais do que a gente imagina. São tempos difíceis, né? Tempo do fim mesmo. Está avançado o negócio. Tempo do fim. Por aí o verso 5, ele fala assim, portanto é necessário que esteja sujeito não somente por causa do castigo. Aquilo que eu falei lá no início, né? Nós não sujeitamos a autoridade só quando vamos ser castigados, como vamos ser penalizados. Mas também por causa da consciência. De tudo que fazemos para a glória de Deus. Aleluia. Se sujeitamos, é para que Deus seja glorificado. Não é por causa só da penalidade que tem externa, mas por causa da consciência que recebemos do Senhor. Amém. Essa consciência que nos guia, não o castigo. O castigo é externo, mas é pela consciência que recebemos do Senhor. E essa consciência agora, ela nos limita, ela nos faz realmente se policiar com relação às leis. Não pelo mal, mas pelo Senhor. Por isso que ele fala, né? O 8, vou avançar. Quando ele fala do 8 aqui, ó. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Quando ele fala aqui desse amor, ele está falando do amor ágape. Então, irmãos, nós vamos sempre dever o amor. Ele fala assim, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Qual amor que devemos dever? Com o amor com que vos ameis. Amor fraternal. O amor ágape, o amor de Deus. Então nós vamos sempre ser devedor. Porque nós nunca vamos conseguir nós mesmos pagar essa dívida de amor. Vamos sempre dever. Vamos sempre ser devedor. Nada que façamos vai ser o suficiente para pagar toda essa dívida. Não tem como. Então nós vamos sempre ser devedor do amor. Porque recebemos uma porção de amor tão grande, tão grande, que não temos como, por toda a nossa vida,
pagar essa dívida. Então devemos amar. Porque fomos muito... Quem muito é amado, ama. Nós amamos porque fomos amados, fomos muito amados por Deus. O Senhor nos amou na nossa pior condição. O Senhor nos amou quando éramos pecadores. Nós éramos inimigos dele. O Senhor nos amou com um amor incondicional. Por isso que ninguém devei nada, a não ser o amor. Amai uns aos outros, pois quem ama ao próximo, cumpre a lei. Interessante, né? Aí ele vai falar aqui, aí ele começa a falar aqui embaixo da questão do cumprir a lei. Com efeito, porque com efeito, quem ama ao próximo, porque o amor cumpre a lei, porque não adulterarás, quem ama não vai adulterar, quem ama não trai. O amor não trai, quem ama cuida, quem ama não mata. De sorte que o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Então o amor, ele cumpre a lei. Sim. Porque aí ele vai falar, né? Por isso que ele vai citar aqui a lei. Porque não matarás, então quem ama não mata. Amém. Não furtará. Que o amor não se vai desce. Então o amor ele não vai fazer o mal. Então porque você ama, você não vai querer ter proveito sobre o outro. Você vai pelo contrário, porque eu vou dar um exemplo aqui do irmão José, porque eu amo o irmão José, o que o irmão José tem, eu tenho prazer, tenho alegria de vê-lo bem. Eu não vou querer roubar o que é dele, porque eu tô de olho no que é dele, porque eu acho que o que é dele é bom e eu quero pra mim, não. Pelo contrário, ele é merecedor de tudo que ele tem. Então, porque eu amo, eu vou cuidar dele. Por isso que o amor cumpre a lei. Por isso que o primeiro mandamento que é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Aí ele fala o segundo: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor, os dois primeiros mandamentos é o amor. Um é o amor ao Senhor e outro é o amor ao próximo. Ninguém quer o seu mal. E alegre com quem se alegra. Sim, chora com quem chora. A pessoa está alegre, vai se alegrar também, vai ficar feliz. Feliz também. Por isso que João fala, né? João, agora vamos lá no Evangelho. Evangelho não, carta. João 4. 4, Primeira João 4, ele vai falar muito do amor, né? Como o Gabriel está falando de comunhão, o João vai remendar essas redes, né? As redes do amor, a rede da comunhão. Quatro, 7. 7 é. Ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, como nascidos de Deus, como aqueles que conhecem a Deus, o cristão é alguém que ama. Não alguém que exala ódio, que exala rancor. Porque isso faz parte da velha natureza. A velha natureza, esse é o sentimento dela. O sentimento do novo homem, ele ama. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para por meio dele, para que por meio dele vivamos ao amor. Por isso que nós não temos como pagar esse amor, irmãos. Amém. Vamos sempre ser devedor do amor. E isso não é só com irmãos, não. É a todos. Verdade. Não, mais os domésticos da fé. Mas se você tem um vizinho que ele é uma bênção na sua vida, você precisa amá-lo. Por mais que ele seja uma pessoa que talvez
desperte em você os sentimentos que você não queira. Porque assim como o Senhor te amou, quando você era a pior pessoa, pecador, mal, você deve amar, porque você foi amado. Amém. Porque o Senhor te amou. Porque você recebeu de graça esse amor, então agora você ama. É uma coisa interessante. Não porque você tem condição, mas pelo Senhor, irmãos. O amor, Novamente, perdão, pode falar. dentro do meu coração, agora que eu vejo em João, João fala o seguinte, ele diz assim, não amemos somente de boca, até dos atos. Sim. É muito fácil você abrir a boca e dizer que ama. Agora, o irmão está precisando, você está com 1 milhão no bolso. O cara está precisando, está morrendo de fome, você não tem coragem de dar nada. Então, isso é amor. O amor é você ver a necessidade do irmão. Se você tiver condição, você vai cobrir aquela necessidade. Eu creio assim. Então, eu acho isso. O amor, você falando em amor é fácil. Né? Você chega, vamos fulano, vamos Beltrano, vamos isso e aquilo. Mas quando a pessoa precisa e você tem condições de ajudar, não ajuda, cadê o amor? O amor precisa ser notado. É prático, né? O amor é prático. Ele E o precisa ser notado. Não é um sentimento, né? A gente confunde o amor com o sentimento. Mas é uma prática. É uma prática. E essa questão do amor, Você aprende isso dentro da Escritura. e essa questão do amor não é tão somente, sabe, como o irmão ele falou, do fazer o bem. Sim, A questão do amor é você negar a si mesmo. sim. Quando você deu o exemplo do vizinho, teu vizinho te perturbou, você tá doido para quebrar o pau com ele, então você se volta para o Senhor. E em Cristo você o ama. Sim. E em Cristo você ama seu vizinho, você ora. Por isso que no 12 ele fala, né? Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Então ele tá pegando aqui referência também de Romanos 12 no final. Porque esse é o amor. Esse é o amor de Deus. Porque o Senhor nos amou quando nós éramos seus inimigos. O Senhor nos amou quando nós éramos contrário a Ele. Então esse é o amor que o Senhor está falando que nós devemos amar uns aos outros, mas não só os irmãos, também o mundo. Amém. Porque nós fomos amados. E quando nós amamos, expressamos esse amor. Porque é muito fácil eu falar que amo. Sim. É. Eu amo. Eu amo. Aí quando eu tenho a oportunidade de expressar esse amor, Aí já é. o amor sumiu. Ué, como o irmão ele falou, só amamos de palavras. Quando me é dada a oportunidade de expressar de fato esse amor, como o Senhor, como fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amém. Ele não só amou, ele deu. O fato dele amar fez com que ele desse. Então ele se deu por nós. É quando eu faço alguma coisa Deixou que visível. seja Deixou boa, visível. Não vem de mim, não. Né? Vem de quem está dentro É muito- de mim. É muito fácil a gente chegar aqui, irmãos, a gente falar de amor, É. a gente falar Eu tive aquela falar brincadeira, disso cara, tudo, né, irmãos? Virado para mim, não vou dizer quem foi, né? Disse, mas você compra qualquer carro, né? Compra isso. Eu digo, rapaz, para mim, se eu tiver condição, eu vou comprar o melhor. Eu estou dando para os irmãos, estou dando para Deus. É o corpo de Deus que está ali. Então, se eu puder, eu dou o melhor. Certo? Agora, tem pessoas que estão dentro da igreja e ele é contra você quando você dá. É uma coisa que não dá para me entender. A pessoa não dá, e se você dá, ele é contra. Ele vem dizer que você é um bobo, que você é assim, dá uma coisa de qualquer maneira. Deus botou no meu coração, rapaz, se eu quero uma coisa boa para mim, eu tenho que dar para os irmãos também. Sim. Certo? Não é que eu seja bom, não. Bom é Deus. Mas eu estou aprendendo dele. Certo? Eu estou aprendendo de Deus. Graças a Deus. Se vocês me conhecessem antes de eu conhecer Deus, aliás, antes de Deus fazer com que ele fosse reconhecido por mim, Deus sempre me conheceu. Eu que não conhecia ele.
Eu vivia uma vida de qualquer maneira. Se você me conhecesse naquela época, você dizia, esse cara não vale nada, tu não presta, é mau. Eu era mau mesmo, mas Deus mudou a minha vida. Esse foi um amor que imensurável, o amor de Deus. Quando eu olho para mim, faço um retrospecto da minha vida, eu digo, só tenho muito amor para morrer por um miserável igual a mim. Por isso que devemos amar. Sim. Como Cristo amou. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então, quando Ele nos amou, irmãos, pode ser o pior ser humano que for. Sim. Sabe por que nós vamos amar? Porque vamos conhecer a extensão do amor de Deus. Amém. Que é um amor incondicional. Condicional. Ele ama todo mundo com a mesma intensidade. Não tem